Uma das coisas muito importantes que você tem que saber no momento que você faz a conexão com a sua base de dados é quando, de repente, por algum acidente ou então algum equívoco, a origem da base de dados mudar, então ele acaba perdendo a conexão com a base de dados, o Power BI. Por exemplo, eu tenho aqui esta base de dados, tá bom? Esta base de dados aqui chamada exemplo Power Query limpar e cortar, que eu vou fazer aqui a conexão com ela. Você, como exemplo, também pode baixar esta base de dados. Eu vou fazer aqui a conexão com ela para que a gente possa ilustrar o que nós queremos demonstrar aqui. Então, vou lá, obter dados, Excel, vou entrar aqui na área de trabalho, selecionar o arquivo e clicar em abrir. Pronto. Após ter feito isso, você vai selecionar a opção que está com a formatação de tabela especial. Você seleciona e clica no botão transformar dados. Nós viemos para cá para a transformação de dados, para o Power Query, para apenas demonstrar para você que esta base de dados se encontra com excesso de espaço, como você pode observar. Então aqui já a gente vai fazer a correção disto aqui, tá bom? Mas primeiro de tudo, você vai fazer o seguinte, eu vou minimizar aqui o Power Query, minimizo também o Power BI. Suponhamos aqui que esta base de dados vai mudar de local. Veja bem, que primeiramente eu fiz a conexão com esta base de dados que está aqui na área de trabalho, no desktop. Agora, suponhamos que você fez isso e de repente você resolveu criar uma pastazinha e colocar as bases de dados lá. Pronto. E aí você foi lá, pegou este arquivo e puxou para cá. Então vamos fazer isso. Vou clicar e arrastar. Pronto, eu alterei a posição dela. Desta forma, quando eu fosse abrir o arquivo do Power BI, se estivesse salvo, tá bom? E eu fosse para o Power Query, no momento que eu vou para o Power Query, ele vai acabar perdendo a conexão com a minha base de dados. Veja que eu vou desminimizar aqui o Power Query, que está minimizado, tá bom? Eu vou passar o Power Query para frente, tá ok? E aí o que é que vai acontecer? Vamos lá fazer a simulação. Eu vou clicar aqui no botão atualizar a visualização, tá bom? Para que ele possa me dar aqui o retorno. Então isso vai acontecer se de repente eu tivesse feito, salvo o arquivo. Na hora que você vai abrir o arquivo, ele vai acabar não encontrando esta base de dados. Então vou lá, vou clicar no botão atualizar e olha só o que aconteceu. A origem dos dados, tá bom? Não foi possível localizar o arquivo. O arquivo que é Power Query limpar e cortar, que estava no desktop. Está vendo? Ó? Porque nós mudamos de origem. Então, se isso acontecer, você tem que vir para cá para ir para o erro. Tudo bem? Em seguida, vou lá dar um clique, né? Vou clicar no botão editar configurações e em seguida eu vou novamente aqui, ó, dizer onde ele se encontra, este arquivo. Então, vou clicar aqui no botão procurar. Vou direcionar para a pasta onde nós colocamos, aqui em base de dados. Vou dar um duplo clique e vou selecionar o arquivo. Seleciono, abrir e em seguida clique no botão OK. Após ter feito a conexão com a base de dados, nota que ela fica assim desta forma, mas aí você vai clicar aqui, ó, nesse tipo alterado. Tudo bem? Então, vou clicar em tipo alterado e aí novamente ele fez a conexão com a base de dados. Tudo certo? Então, toda vez que isso acontecer, pessoal, sempre você tem que fazer a conexão com a base de dados. Vamos mais uma vez, eu vou minimizar aqui tudo e eu vou tirar a base de dados daqui de dentro. Ó. Eu vou clicar nela e puxar para fora. Ó. Tudo bem? Olha lá, vou fechar, vou desminimizar o Power Query, vou atualizar e olha só o que aconteceu. Ele perdeu novamente a conexão com a base de dados. Veja bem, ó, o arquivo exemplo Power Query dentro da pasta base de dados, agora não está mais dentro da base de dados. Nós colocamos aí, certo? Fora da pasta. E aí, novamente, você faz o mesmo esquema. Ó, ir para o erro, editar configurações, procurar e selecione aí o arquivo que está fora. Ó. 2 cliques, OK. Pronto. E aí, clique nesta última opção, tipo alterado. Pronto. E aí, nós fizemos a conexão com a base de dados. Bom, uma outra, aproveitando o ensejo aqui,
nós fizemos a conexão com esta base de dados e observe que esta base de dados ela tem aqui um excesso de caracteres. E aí nós queremos mostrar aqui um recurso no Power Query que vai remover este excesso de espaço. De repente você pode se conectar com uma base de dados que vem com esse excesso de espaço. Então o que é que você vai fazer? Você vai utilizar aqui um recurso bem legal. Por exemplo, selecione aqui a coluna nome, segura o Shift, clique na coluna sobrenome, e aí eu posso vir aqui na guia transformar e tem aqui o botão formato. Ó. São estes dois recursos que nós vamos trabalhar, ó, cortar e limpar. Mas eles poderão ser acessados por meio do botão direito. Então, ó, após selecionar as duas colunas, você vem aqui com o botão direito e escolhe aqui a opção transformar. E em seguida, vamos primeiramente testar o limpar. O limpar vai tirar o excesso de espaço que está acima e abaixo. Ou seja, este excesso de espaço aqui, ó, acima e abaixo do caractere. Ó. Tudo bem? Vou lá, botão direito novamente, em cima de qualquer coluna, transformar, escolho aqui, ó, limpar. Observe que ele tirou o excesso de espaço acima e abaixo. Agora, nós vamos testar aqui um outro recurso, que é justamente o cortar. O cortar vai tirar o excesso de espaço, ó, à esquerda e à direita. Tudo bem? E aí, só para comprovar que você tem aqui excesso de caracteres, eu vou deixar aqui selecionado e vou vir aqui na guia adicionar coluna, vou vir aqui, ó, extrair duração. Este duração tem a finalidade de fazer uma contagem de quantos caracteres tem dentro de uma célula. Vou clicar em duração, 57 caracteres aqui dentro. Quando, na verdade, tem apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Vamos remover este excesso de espaço. Então, vou clicar com o botão direito sobre a coluna, transformar, e agora eu clico em cortar. Olha lá, removi o excesso. Mantendo selecionado, vou aqui de novo, extrair duração, e olha só, certo? A contagem exata de caracteres. Então, eu mostrei aqui duas coisas. Foi como configurar a fonte de dados, quando você perde a conexão com ela, tá bom? E estes dois recursos do cortar e limpar, que de repente você pode precisar bastante. Tudo bem? Então, feito esta demonstração, você pode salvar a ilustração, tá bom? E nos vemos aí na próxima aula. Até lá! Então, estando com o Power BI aberto, nós vamos agora fazer a combinação com estas bases. Qual é a ideia aqui? Vai haver situações em que nós vamos fazer extrações de um sistema de gestão de algumas informações, alguns dados. Então, por exemplo, suponhamos que em um determinado momento foi feita extração de dados do ano de 2011 a 2012. Em um determinado momento, o usuário foi lá e fez a extração de vendas de 2013 a 2014, lá no sistema de gestão. Vamos supor que surgiu a necessidade de nós juntarmos estas duas bases de dados. Como elas são do mesmo tipo, vai facilitar. As duas são do tipo texto. Então, como são do tipo texto, o Power BI facilita a junção destas duas bases. Veja que elas são pequenininhas só para poder facilitar a nossa demonstração. Então, vamos fazer a conexão. Então, para fazer a conexão, você já viu lá nas aulas anteriores como fazer no módulo preparatório. Então, eu posso vir aqui em obter dados e venho aqui na opção mais. Como eu vou fazer uma conexão com arquivos do mesmo tipo e poderia ter mais de dois e estão com o mesmo tipo, ou seja, tipo de dados texto, então vou vir aqui nesta opção, mais. Vai aparecer essa caixinha de diálogo, tudo bem? E aqui em tudo, na opção tudo, que já está aqui ativada, você vai clicar na opção pasta. Então, clique aqui em pasta, clique em conectar. Agora você vai apontar o caminho onde está a pasta na qual tem os arquivos que você vai querer fazer a conexão. Então, você vai clicar no botão procurar, vai procurar aqui na área de trabalho, veja que eu coloquei lá, não foi? E eu vou procurar aqui Power BI, tá bom? Power BI aulas. Vou clicar aqui, combinando bases de dados. Então, clico lá e aí, como são do mesmo tipo, ele vai me dar estes dois arquivos. Vou clicar em OK. Note aqui o caminho que ele já fez, clico novamente em OK.
ele agora vai fazer a conexão. É só aguardar um pouco. Pronto, e após ter feito isso, veja que ele já me trouxe aqui os dois arquivos. Então, se fossem dados bases muito grandes, daria certo perfeitamente. Mas a ideia daqui é que a estrutura das bases sejam as mesmas, tá bom? As colunas sejam as mesmas. Agora, se as colunas estarem diferentes, ele faz a junção, mas vai ficar desorganizado. Então, a ideia é que as bases tenham a mesma estrutura, ou seja, a mesma coluna, as mesmas colunas. Bom, se eu quisesse já combinar e carregar, ou seja, ele já iria fazer a junção, tá bom? E trazer para o Power BI. Mas eu quero vir aqui em transformar dados. Eu vou clicar aqui em transformar dados. Tinha uma opção lá anterior que ele combinaria os dados e me levava para cá. Mas aqui no caso, eu já preferi vir para este ponto, para o nosso Power Query Editor. E quando a gente é levado para o Power Query Editor, note aqui que ele trouxe aqui as bases, não foi? E aqui ele mostra duas setinhas apontando para baixo, que é o botão para fazer a combinação. Em outro local também que você pode fazer esta combinação é aqui na guia Página Inicial. Na guia Página Inicial, no grupo Combinar. E aqui nós temos o botão Combinar Arquivos. Então, você pode clicar aqui ou clicar aqui neste botão. Então, eu vou clicar lá. Pronto. Agora, ele vai me levar aqui para esta caixinha de diálogo, tá bom? E agora, neste exato momento, eu vou clicar apenas em OK para ele poder concluir o processo de combinação, de junção destas bases. Pronto, ele está fazendo aqui todo o processo, ok? O processo aqui de ajuste e juntou as duas bases de dados. Veja que ele colocou aqui as bases de dados de 2011 a 2012 até aqui e depois juntou a outra base de dados, tá bom? Colocou logo em seguida. E aí fez aí a junção delas. Note que algumas palavras aqui saiu aqui, no caso, sem acentuação, né? Olha lá, tá bom? Ele saiu sem acentuação. Aqui a gente pode também corrigir esse procedimento, tá bom? Então, este é o processo de combinação. Vamos ver a possibilidade agora de corrigir este procedimento aqui. Por exemplo, eu vou fazer a junção novamente das bases de dados. Então, vou criar aqui um novo grupo, botão direito, novo grupo. Vou colocar aqui, ó, outro teste. Vou clicar em OK. E com esta pasta aqui ativada, você vai fazer o seguinte. Você vai manter ela selecionada e simplesmente vir aqui, ó, nova fonte. Vem aqui em mais, escolha a opção pasta, clique em conectar. Vamos apontar para o mesmo caminho da pasta, tá bom? Power BI, se você tiver criado a pasta desta forma. Clique em OK novamente. Vamos clicar em transformar dados e após transformar dados, vamos clicar aqui no botãozinho para combinar os arquivos novamente. E ao aparecer esta caixinha de diálogo aqui, vamos fazer o seguinte ajuste. Vamos vir aqui em origem do arquivo, vamos clicar aqui nesta setinha e vamos escolher a seguinte opção, 65001 Unicode UTF-8. Então, dê um clique nela. E quando você clica, note que esta opção vai fazer a identificação dos caracteres, tudo bem? Diferente daquela outra opção, daquela outra combinação que a gente fez, que não fez a identificação dos caracteres. Então, esta opção vai fazer a identificação correta dos caracteres, tá bom? Ok? Então, feito este procedimento, vamos clicar em OK e concluímos, então, a nossa combinação, agora com os caracteres verdadeiramente identificados da forma correta, tá bom? Então, nos vemos aí no próximo vídeo, mas antes disso, vamos clicar em salvar, vamos aplicar. Antes dele salvar, ele vai aplicar essas mudanças, estas alterações que foram feitas. Ele vai exibir essa caixinha de diálogo e então você pode escolher o local certo que você achar conveniente para salvar este arquivo. Então, vou salvar aqui na área de trabalho com o nome de Combinando bases do mesmo tipo. Vamos clicar no botão salvar e finalizamos esta aula. Ele está salvando, salvamos, está tudo ok. E agora você vai vir aqui, fechar e aplicar. Pronto. E agora, as alterações que foram feitas, ele vai trazer para cá.
para o lado. Ele vai ver a primeira combinação que foi feita, não é isto? E tem aqui a segunda combinação que foi feita, tá legal? Vamos vir aqui para dados, por exemplo. Na primeira combinação, ele vai mostrar aquela primeira que nós realizamos, né? Os caracteres, inclusive, saíram até não identificados. E na segunda combinação, era a gente escolher a opção Unicode, né? O TF8, e aí ele fez a identificação dos caracteres. Tudo bem? Então, chegamos ao fim e aí vamos dar continuidade na próxima aula. Até lá!